A maioria desses pontos cintilantes espalhados pelo céu noturno parece inalcançável, mas um deles é Betelgeuse, uma estrela tão grande e próxima que pode ser vista a olho nu. Para encontrá-la, localize os 3 primeiros pontos grandes no cinturão de Órion. Uma estrela avermelhada à esquerda é Betelgeuse. É uma das mais brilhantes que podemos ver da Terra e está a apenas 640 anos-luz de distância. Betelgeuse era uma estrela branca azulada do tipo O, um dos mais quentes que existem. Era extremamente quente, atingindo temperaturas de cerca de 50.000 graus Celsius. Embora isso tenha sido no passado, agora ela é uma idosa e esfriou para apenas 3.200 graus. As estrelas branco-azuladas são absolutamente maciças e queimam de forma incrivelmente brilhante porque têm muito combustível de hidrogênio. Mas há um preço a pagar por essa glória. Elas gastam seu combustível muito rapidamente. À medida que envelhecem, se transformam em gigantes vermelhas. Foi exatamente isso que aconteceu com Betelgeuse. Ela queimou todo o seu hidrogênio e começou a gastar hélio. Isso fez com que suas camadas externas inchassem como um balão, transformando-a em uma supergigante vermelha e tornando-a uma das maiores estrelas existentes. Agora, ela tem mais de 1,1 bilhão de quilômetros de diâmetro. Atualmente, é cerca de 1000 vezes maior que o nosso Sol. Se Betelgeuse o substituísse, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter, e sua atmosfera quase alcançaria Saturno. Mas algo estranho está acontecendo. Betelgeuse está girando muito mais rápido do que deveria para uma estrela de seu tamanho. Espera-se que as enormes como essa rodem lentamente, mas de repente ela começou a girar a uma velocidade de cerca de 5 km por segundo. Graças aos potentes radiotelescópios, sua superfície vermelho-alaranjada pode ser vista em detalhes. Foi assim que descobrimos que ela muda seu brilho com frequência. Às vezes cintila muito intensamente e depois fica muito fraca. Isso acontece a cada 400 dias aproximadamente. Recentemente, um telescópio chamado ALMA, composto de muitas antenas trabalhando juntas como uma só, mostrou que a superfície de Betelgeuse parece estar se movendo de forma desigual. É como se um lado estivesse vindo em nossa direção e o outro se afastando. Mas tudo isso pode ser um truque de luz. Betelgeuse não é tão lisa quanto o nosso Sol. Em vez disso, é muito volumosa. Sua superfície é como um caldeirão fervente. Está borbulhando e se agitando de forma incrivelmente intensa. Imagine plumas gigantescas de gás quente saindo de seu núcleo, alcançando a superfície e depois desaparecendo de volta para dentro. E essas bolhas são maiores não apenas do que o Sol, mas também do que toda a órbita da Terra ao redor dele. Essas bolhas também sobem e descem muito rapidamente, mais até do que uma espaçonave. E talvez isso engane nossos telescópios, fazendo-os ver que ela gira mais velozmente do que de fato acontece. Alguns astrônomos também acham que Betelgeuse pode ter engolido outra estrela, o que lhe deu um impulso de rotação. Porém, são apenas teorias. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Betelgeuse escureceu mais uma vez, desta vez de uma forma bastante inesperada. O mais interessante é que isso foi descoberto usando um satélite meteorológico. Um comum tinha dificuldade em ver a estrela claramente por causa da atmosfera da Terra. Então, a opção foi pôr um satélite que normalmente monitora o clima da Terra, mas que também pode tirar fotos do espaço. Como mencionamos, a estrela geralmente clareia e escurece a cada 400 dias. Mas recentemente, de repente, escureceu 2,5 vezes mais do que nunca. Esse evento recebeu o nome de O Grande Escurecimento. A primeira teoria dizia que Betelgeuse esfriou e espirrou uma grande quantidade de material, criando uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão dela, fazendo com que parecesse muito mais fraca do que o normal. Também notou-se algo estranho acontecendo com essa poeira. Ela começou a se comportar de forma diferente, o que pode ser um sinal de que algo no interior de Betelgeuse estava causando problemas. O ciclo de brilho e escurecimento dela agora se dá mais rapidamente, em apenas 200 dias em vez de 400. E para aumentar o mistério, na primavera de 2013, ela começou a brilhar ainda mais do que normalmente em seu pico. Por que isso é assustador? Porque Betelgeuse pode estar se preparando para seu grande final, e isso não seria muito bom para a Terra.
Podemos estar à beira de uma supernova. Quando estrelas maciças como Betelgeuse ficam sem combustível em seus núcleos, elas começam a queimar elementos diferentes como carbono, oxigênio e silício. Por fim, acabam tendo ferro em seus núcleos. Nesse momento, tudo muda. A adição de hélio ao ferro não produz energia como outras reações. Em vez disso, absorve energia. Isso faz com que o núcleo da estrela entre em colapso, levando ao que é chamado de supernova de colapso do núcleo, um show espetacular e de tirar o fôlego. As supernovas são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras, mas uma de Betelgeuse seria especial. Por estar relativamente perto de nós, seria tão brilhante que poderíamos vê-la mesmo durante o dia. Quando isso acontecer, Betelgeuse brilhará tanto quanto uma lua cheia, mas toda essa luz estará concentrada em um ponto. Por cerca de 2 meses, ficará tão brilhante que será possível ler um livro apenas com a luz da supernova, mesmo que se apague toda a iluminação da cidade e o céu esteja limpo. A ideia de testemunhar a explosão de Betelgeuse como uma supernova é realmente emocionante. Afinal de contas, a última vez que uma estrela se transformou em supernova em nossa galáxia foi na época de Johannes Kepler, há mais de 4 séculos. Esse evento, conhecido como SN 1604, ou supernova de Kepler, deslumbrou o céu por semanas. Mas não fique muito animado ainda, não temos certeza de quando exatamente isso vai ocorrer. Um estudo afirma que a estrela pode estar em sua fase de queima de carbono. Se estivermos perto do fim desse estágio, então ela poderá explodir muito em breve, durante as próximas dezenas de anos. Mas é quase impossível determinar isso, porque durante essa última fase, a estrela quase não muda. Embora Betelgeuse esteja perto o suficiente para estudarmos sua superfície, não podemos espiar dentro de seu núcleo para ver o que realmente está acontecendo ali. É bem possível que estejamos no início da fase de queima de carbono, e nesse caso, talvez tenhamos de esperar mais 1000 anos antes da explosão. Outro estudo afirma que ela pode ter menos de 300 anos de combustível em seu núcleo. Dizem que Betelgeuse é conhecida por se expandir e contrair regularmente, e seu padrão de pulsação sugere que ela é muito maior do que pensávamos anteriormente. Isso sugere que a estrela está mais adiantada em seu ciclo de vida e mais próxima de se tornar uma supernova. Outras suposições vêm de observações de estrelas semelhantes. Por exemplo, acredita-se que uma delas em nossa galáxia, chamada VY-CMA, esteja mais próxima de se tornar uma supernova. Ela vem escurecendo constantemente no último século, ao contrário da relativamente estável Betelgeuse, que se estivesse prestes a entrar em supernova, escureceria de forma constante e muito rápida. Além disso, registros históricos sugerem que, há cerca de 2000 anos, as pessoas viam Betelgeuse como amarela, não vermelha. Se esse for o caso, talvez estejamos em seus primeiros últimos dias, afinal. Em outras palavras, não temos ideia se ela se tornará uma supernova amanhã ou daqui a 1000 anos, só temos que esperar para ver. Mas digamos que isso se dê amanhã. O que acontecerá conosco? A supernova 1987 na Grande Nuvem de Magalhães mostrou que os efeitos podem ser tão fortes que podemos senti-los mesmo a distâncias muito grandes. A Grande Nuvem de Magalhães está a quase 170 mil anos-luz de distância e ainda assim detectamos a radiação. É um pouco difícil dizer exatamente qual é a zona de perigo. Uma estimativa aproximada pode ser de cerca de 100 anos-luz. Felizmente, Betelgeuse não representará nenhum perigo para os seres humanos. Ela está a centenas de anos-luz de distância e sua supernova não nos influenciará de forma alguma. Poderemos apreciar a beleza do evento sem nenhum dano. Observe essa região gigante em forma de rosquinha bem longe da Terra, além da órbita de Netuno. Estamos falando de uma distância de mais de 4 bilhões de quilômetros. É o cinturão de Kuiper, e algo estranho e bizarro está acontecendo lá. Os planetas anões e outros objetos pequenos que moram lá se recusam a se agrupar. Em vez disso, eles seguem órbitas específicas, o que é estranho. O motivo pode ser um planeta grande e misterioso escondido além de Plutão. Sua gravidade pode estar bagunçando as órbitas dos corpos espaciais de Kuiper. Me escute. Nosso sistema solar é composto pelo Sol e tudo o que gira em torno dele devido à forte gravidade da estrela. Isso inclui os 8 planetas principais: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Há também coisas menores, como luas, asteroides e Plutão.
Durante muito tempo se pensou que Plutão fosse o nono planeta, mas quando ele foi reclassificado como um planeta anão, os cientistas começaram a procurar um novo planeta X. Será que eles têm uma queda por números ímpares ou o quê? E adivinhe só, alguns realmente acham que pode haver um planeta grande e gelado escondido muito, muito além de Netuno. Esse planeta misterioso é frequentemente chamado de Planeta 9. O Planeta 9 ainda não foi visto, mas os cientistas acreditam que ele pode estar por aí porque algumas rochas espaciais minúsculas e distantes chamadas étnos se movem seguindo caminhos bizarros e confusos. Esses caminhos parecem estar agrupados e inclinados de uma forma que não acontece por acaso. Isso pode significar que há um planeta oculto puxando-as para o lugar com sua gravidade. Se o Planeta 9 for real, ele pode ser de 5 a 10 vezes mais pesado do que a Terra. Ele também estaria muito longe, centenas de vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ao longo dos anos, os cientistas estimaram diferentes distâncias para sua órbita, e a mais recente estimativa, em 2025, diz que ele poderia estar cerca de 290 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Existem algumas ideias interessantes sobre a origem do Planeta 9. Ele pode ter começado como um grande planeta que Júpiter expulsou do sistema solar interior, ou pode ter vindo de outra estrela, ou até mesmo ter vagado pelo espaço por conta própria antes de ser capturado pela gravidade do Sol. Embora os cientistas tenham se esforçado muito usando telescópios potentes, ninguém viu o Planeta 9 ainda. E até agora, sua existência é apenas uma teoria. No entanto, recentemente um grupo de pesquisadores tentou algo inteligente. Eles usaram dados de duas pesquisas espaciais especiais chamadas IRAS e ACARI. Essas duas pesquisas observaram o céu em luz invisível, infravermelho distante, com cerca de 23 anos de diferença, o que é útil porque o Planeta 9 deve se mover muito lentamente. A equipe se concentrou em uma lista especial da ACARI, que é melhor para encontrar objetos fracos e em movimento no espaço. A equipe adivinhou o brilho do Planeta 9 e a velocidade com que ele poderia se mover com base no tamanho, na distância e no quão gelado ele poderia ser. Em seguida, eles procuraram por blips correspondentes no céu que foram vistos tanto pela IRAS quanto pela ACARI, mas não exatamente no mesmo local. Isso porque um planeta real teria se movido um pouco ao longo de 23 anos, e eles de fato encontraram 13 possíveis correspondências que poderiam ser o Planeta 9. Suas estimativas foram baseadas na distância que o objeto parecia estar, 500 a 700 vezes mais distante do Sol do que a Terra, e no peso que ele poderia ter, que é de 7 a 17 vezes a massa da Terra. Depois de analisar cuidadosamente todas as imagens, eles reduziram a um candidato realmente bom. As duas detecções não estavam no mesmo local em ambas as pesquisas, e a forma como apareceram no mapa da pesquisa ACARI correspondia ao que se esperaria de um objeto de movimento lento. Ele apareceu em uma data e não estava lá 6 meses antes. Mas, é claro, havia um problema. Aparentemente, os dados antigos não são bons o suficiente para descobrir o caminho exato do planeta em potencial. Portanto, a equipe quer fazer novas observações de acompanhamento usando uma câmera especial chamada DE-CAM, que é muito boa em detectar objetos fracos e em movimento. Dessa forma, eles poderão descobrir se esse candidato é realmente o Planeta 9. Além disso, isso pode nos ajudar a aprender mais sobre como nosso sistema solar funciona e como ele se formou. Se o Planeta 9 for descoberto, mudará totalmente a forma como entendemos nosso sistema solar. Isso poderia explicar por que algumas rochas espaciais distantes do cinturão de Kuiper têm uma inclinação estranha. A questão é que a maioria dos planetas gira em torno do Sol em um círculo mais ou menos plano, mas esses objetos distantes têm uma inclinação de cerca de 20 graus. O Planeta 9 pode ser a razão disso. Em seguida, provavelmente descobriríamos por que esses objetos inclinados parecem apontar para o mesmo lado. Suas órbitas estão agrupadas em uma única direção. A gravidade de um grande planeta oculto poderia estar conduzindo-os como ovelhas. Há também alguns objetos estranhos inclinados muito distantes. Eles não fazem sentido a menos que algo grande como o Planeta 9 esteja puxando-os. Algumas rochas espaciais orbitam o Sol de trás para frente entre os grandes planetas, o que é meio que o caminho errado. Isso é muito estranho, a menos que algo grande esteja mexendo com elas. Alguns objetos distantes do cinturão de Kuiper continuam a cruzar o caminho de Netuno e não foram lançados para longe. Isso ocorre porque o Planeta 9 pode estar ajudando a manter suas órbitas estáveis por um longo tempo. Outra coisa legal é que, se o Planeta 9 existisse, ele seria uma super-terra, um tipo de planeta que vemos muito ao redor de outras estrelas, mas que ainda não temos em nosso sistema solar. Portanto, encontrar um aqui tornaria nosso sistema solar mais parecido com os outros lá fora.
Ao longo da história, as pessoas têm se perguntado se poderiam existir planetas ocultos muito além de Netuno, mesmo antes de Plutão ser encontrado. Em 1880, um homem chamado George Forbes imaginou que poderia haver 2 planetas desconhecidos lá fora, um cerca de 100 vezes mais distante do Sol do que a Terra e o outro cerca de 300 vezes mais distante. Ele achava que esses planetas misteriosos poderiam estar puxando alguns cometas e mudando suas órbitas, mais ou menos como Júpiter faz com os cometas próximos a ele. Em 2004, os cientistas encontraram um pequeno mundo estranho chamado Sedna. Ele tinha uma estranha trajetória ao redor do Sol que não parecia ser afetada por nenhum dos planetas conhecidos. Seu ponto mais próximo do Sol, chamado Periélio, está longe demais para que Netuno seja o motivo. Isso fez com que alguns cientistas se perguntassem se Sedna foi empurrado em seu caminho por um planeta oculto, talvez até mesmo algo tão grande quanto a Terra ou maior. Outros pensaram que talvez fosse uma estrela que passou voando há muito tempo ou outra estrela que se formou perto da nossa. Então, em 2014, outro objeto estranho, o 2012 VP113, foi descoberto. Ele tinha uma órbita muito semelhante à de Sedna, o que deixou as pessoas ainda mais desconfiadas de que poderia haver algo grande lá fora atrapalhando seus caminhos. Isso deu início a uma nova rodada de caça ao Planeta X, ou Planeta 9. Em uma reunião em 2012, um cientista chamado Rodney Gomes disse que talvez houvesse um planeta grande e oculto cerca de 1.500 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ele achava que isso poderia explicar as órbitas de outros objetos estranhos, como alguns cometas distantes e centauros, pequenos corpos que vagam entre os planetas gigantes. Naquela época, aqueles que apoiavam a teoria do Planeta 9 acreditavam que se ele existisse, se moveria ao redor do Sol em um círculo enorme e alongado, chamado de órbita elíptica. Ele estaria cerca de 400 a 800 vezes mais distante do Sol do que a Terra, cerca de 13 a 26 vezes mais distante do que Netuno. Se realmente tivesse esse tipo de órbita, levaria cerca de 10 mil a 20 mil anos para dar uma única volta ao redor do Sol. Além disso, se ele de fato orbitasse o Sol, não seguiria a mesma trajetória plana dos outros planetas. Sua trajetória seria inclinada em cerca de 15 a 25 graus. O ponto mais distante em sua órbita, chamado Afélio, estaria na direção da constelação de Touro. Quanto ao ponto mais próximo, ele apontaria para Serpens, Ophiuchus ou Libra. Quanto à composição do planeta 9, ele provavelmente seria muito parecido com Urano ou Netuno. Teria uma atmosfera espessa feita de hidrogênio e hélio e seria super frio, 226 graus negativos. Seu núcleo seria feito de ferro e sua camada intermediária seria cheia de rocha e gelo de água. Ao mesmo tempo, se o planeta fosse menor e mais denso, ele poderia ser parecido com a Terra, com uma superfície rochosa em vez de gasosa. De acordo com um cientista chamado Mike Brown, se o planeta 9 fosse real, uma sonda espacial poderia alcançá-lo em cerca de 20 anos se usássemos uma trajetória de estilingue motorizado ao redor do Sol. Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda.
e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas, e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres.
Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos. O quê? Veja, está vendo isso? Parte do Sol se rompeu e agora está se agitando acima da superfície da estrela, formando um vórtice gigante. O que está acontecendo lá? Bem, vamos admitir, ainda sabemos muito pouco sobre o Sol, por mais crucial que essa estrela seja para o nosso bem-estar. Mas no caso do Sol quebrado, os cientistas provavelmente podem explicar o que ocorreu. Parte do plasma do astro provavelmente irrompeu da superfície e se separou, criando algo semelhante a um vórtice em forma de coroa sobre o Polo Norte solar. Ainda assim, essa é apenas uma teoria. Os astrônomos precisam realizar mais análises para descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. No momento, eles estão um pouco desconcertados, pois esse fenômeno não se parece com nada que já tenham visto antes. Mas as imagens que temos são inegavelmente impressionantes. O que é mais alarmante, porém, é que o comportamento da nossa estrela está mudando atualmente. Ela está aumentando sua atividade, ficando mais agitada com erupções e manchas. Este ano teve erupções todos os dias até agora. Também lançou algumas de classes X e M em janeiro de 2023, que são a maior e a segunda maior que pode produzir. Mesmo que isso pareça um pouco alarmante, não se preocupe. O Sol tem certos ciclos de atividade que se repetem a cada 11 anos aproximadamente. Alguns são relativamente calmos, enquanto outros são absolutamente selvagens. Esses ciclos ocorrem simultaneamente com as flutuações do campo magnético solar. Quando este fica mais fraco nos polos da estrela, estes trocam de lugar, o que faz com que a polaridade do campo magnético se inverta. Esse é o período de tempo em que o astro está mais ativo, reconhecido como máximo solar. No momento, estamos próximos dele. Os cientistas podem descobrir isso analisando a atividade solar em comum. Mas como o Sol ainda é um mistério para nós, ninguém pode determinar quando a inversão de polaridade provavelmente ocorrerá. Uma estimativa aproximada é julho de 2025. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a situação atual é normal. É verdade que cada ciclo é diferente dos outros. Alguns são mais fracos e outros mais poderosos. Portanto, este que começou em dezembro de 2019 já excedeu significativamente as expectativas de todos os cientistas e continua a fazê-lo. O que nos leva de volta ao vórtice observado em 2 de fevereiro de 2023, que tanto impressionou os astrônomos. Ele começou como uma proeminência solar. Trata-se de um filamento de plasma brilhante que se estende para longe da superfície da estrela. E deixa eu dizer que as proeminências solares são um fenômeno absolutamente regular. E, como a mais recente, elas geralmente ocorrem em grandes altitudes ao redor da coroa do Sol, que é a camada mais externa da atmosfera da estrela. De qualquer forma, proeminências como essa em questão são chamadas de SEBs, porque se parecem com uma cerca viva.
Mas o que surpreendeu os astrônomos aconteceu um pouco mais tarde. O material do filamento aparentemente se separou e começou a circular em torno do polo próximo ao qual ocorreu, a 60 graus de latitude e a uma velocidade de cerca de 100 km por segundo. E isso durou cerca de 8 horas. Um cientista que vem observando os ciclos do Sol há décadas afirma que nunca viu vórtices assim. Infelizmente, os polos solares são mais difíceis de serem observados, portanto pode demorar um pouco até obtermos nossas respostas. Pela primeira vez, uma espaçonave tocou a superfície do Sol em 2021. Foi a sonda solar Parker, da NASA, que voou pela atmosfera superior de nossa estrela. Ela também coletou algumas amostras de partículas e examinou os campos magnéticos de lá. Foi um verdadeiro marco e um salto gigantesco para a ciência solar. Colocar as mãos no material de que o Sol é feito permitirá que os pesquisadores descubram informações cruciais sobre nossa estrela e sua influência sobre nós e todo o sistema solar. A sonda Parker se aproximou da superfície do Sol e começou a fazer descobertas que outras espaçonaves estavam muito distantes para ver. Por exemplo, examinou o vento solar por dentro. Trata-se de um fluxo de partículas provenientes do Sol que podem nos influenciar aqui na Terra. Mesmo antes de chegar muito perto do astro, a Parker descobriu que parte dele havia muitas estruturas magnéticas em zigue-zague no vento solar, chamadas switchbacks. Naquela época, porém, os cientistas não conseguiam descobrir como elas se formaram e onde apareceram. Mas agora, mais de 2 anos depois, sabemos com certeza que se originam na superfície solar. Como você sabe, o Sol não tem nenhuma superfície sólida, ao contrário do nosso planeta, mas conta com uma atmosfera superaquecida, feita de material solar ligado por forças magnéticas e gravidade. Quando a pressão e o aumento do calor empurram esse material para longe da estrela, ele acaba chegando a um ponto em que o campo magnético e a gravidade do Sol não conseguem mais contê-lo. Esse ponto tem seu próprio nome, a superfície crítica de Alfvén. Ela marca a borda da atmosfera solar e é também onde começa o vento solar, um material que consegue ultrapassar o limite. Ele arrasta o campo magnético em direção à Terra e além. Mas o mais importante é que após esse limite, o vento começa a se mover tão rápido que suas ondas não conseguem retornar ao Sol, o que significa literalmente cortar todas as conexões com a estrela. Durante sua passagem, a sonda Parker entrou e saiu da coroa solar várias vezes. Isso provou que a superfície crítica de Alfvén não tinha o formato de uma esfera lisa. Ele tem vales e picos, e sua superfície é um pouco enrugada. Em um determinado momento, a sonda chegou a encontrar um pseudofluxo, uma estrutura maciça na coroa do Sol que se eleva bem acima da superfície da estrela. É possível vê-la da Terra durante os eclipses solares. E sabe de uma coisa? Para a sonda Parker, passar por esse pseudofluxo foi como voar para o olho de uma tempestade. Lá dentro, tudo era muito mais silencioso. As partículas se moviam mais lentamente e havia menos mudanças de direção. Foi uma grande mudança em relação à barragem de partículas que a sonda encontrou dentro do vento solar. Agora, falando em erupções solares, elas são muito perigosas para a Terra. A radiação que liberam pode interferir em nossa comunicação por rádio. Essas tempestades afetam todos os sistemas eletrônicos, desde a internet até as redes de energia, e podem até destruir satélites. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As erupções solares médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Uma dessas em direção à Terra não ocorrerá de uma só vez. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Elas ionizarão a atmosfera superior do nosso planeta e atrapalharão a comunicação por rádio. Depois, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, uma nuvem colossal de partículas solares carregadas atingirá nossa atmosfera. Elas vão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa ocorresse nos dias de hoje, começaria interrompendo o GPS e derrubando satélites. Se algum astronauta estivesse fazendo uma caminhada espacial naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Suas espaçonaves provavelmente estariam devidamente protegidas e seguras o suficiente. O principal desafio seria entrar a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para seus amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco.
Mas uma das piores consequências estaria ligada às redes de energia. Os picos causados pelas partículas provenientes do Sol danificariam transformadores gigantes. Uma tempestade solar poderosa poderia custar de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Felizmente, se uma tempestade solar tão poderosa estivesse vindo em nossa direção, provavelmente receberíamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo e no espaço não param de observar o Sol nem por um segundo. Isso nos daria algum tempo para nos prepararmos, entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Saturno não é o único planeta com anéis. Netuno, Urano e Júpiter também os têm. Veja só, apesar de Netuno estar tão longe, ainda temos a visão mais clara de seus anéis nos últimos 30 anos. E veja o bom e velho Urano. Ele vem com 2 conjuntos de anéis. O sistema interno consiste em 9 anéis, que são em sua maioria cinza escuros e bem estreitos. Há 2 anéis externos. O mais externo é azul, como um dos anéis de Saturno, enquanto o mais interno é avermelhado, como alguns anéis empoeirados que você encontraria em outros pontos do nosso sistema solar. Júpiter também não é ruim. Seus anéis são formados por pequenas partículas de poeira e são tão fracos que só podemos vê-los quando são iluminados pelo Sol ou quando os observamos diretamente na luz infravermelha. Há uma história interessante sobre como Júpiter obteve seus anéis. A poeira que compõe os anéis se formou quando micrometeoros, que são pequenos pedaços de rocha e detritos, atingiram as pequenas luas ao redor de Júpiter. Como era de se esperar, esses impactos causaram uma bagunça e lançaram poeira no espaço. Júpiter, obviamente, viu sua chance de conseguir alguns anéis bonitos e capturou a poeira em sua órbita. Essas partículas de poeira são realmente pequenas, porque se os impactos fossem maiores, a gravidade puxaria os pedaços maiores de volta para a superfície das luas. E esses micrometeoros continuam atingindo as luas e adicionando mais poeira a esses anéis, de modo que eles sempre se mantêm frescos e um pouco novos. Ok, história legal, mas nenhum desses planetas tem anéis espetaculares como Saturno. Eles são formados por pequenas partículas de gelo, rocha e poeira, e esses pedaços provavelmente vieram de asteroides, cometas ou luas que se separaram antes mesmo de chegar a Saturno por causa de sua forte gravidade. O que torna os anéis de Saturno tão especiais é o fato de serem feitos de muitas partículas minúsculas que refletem muita luz. É por isso que eles são visíveis mesmo com um telescópio comum usado por astrônomos amadores. Quando olhamos pelo telescópio, podemos ver os anéis claramente porque eles são grandes e brilhantes. E esses pedaços nos anéis variam em tamanho, desde minúsculos grãos de poeira até aqueles tão grandes quanto uma casa. E se pudéssemos olhar para esses anéis, veríamos algumas das partículas do tamanho de montanhas inteiras. Uau! Imagine se você pudesse se sentar no topo e apreciar o passeio de montanha-russa ao redor de Saturno. Se você pudesse observar os anéis a partir do topo das nuvens de Saturno, eles pareceriam, em sua maioria, brancos. Além disso, cada um de seus anéis se move em sua própria velocidade. Uau! Impressionante, não é? Mas as notícias lá em cima não são tão boas. Parece que esses anéis fascinantes estão desaparecendo. Na verdade, desde a década de 1980, os astrônomos sabem que esses anéis estão ficando menores com o passar do tempo. Parece que as partículas dos anéis estão realmente chovendo na atmosfera de Saturno. Não apenas chovendo. Todos os dias, uma quantidade de água que você encontraria em uma piscina olímpica cai em Saturno. Mas os cientistas ainda não têm certeza da rapidez com que esses anéis estão desaparecendo e quando eles desaparecerão completamente. E para ver isso, temos o Telescópio Espacial James Webb, JWST da NASA, e o Observatório Keck, no Havaí, que estudarão Saturno por um longo período de tempo. Eles acompanharão o que acontece exatamente com essa chuva de anéis e como ela muda durante uma estação completa em Saturno. Isso equivale a cerca de 7 anos terrestres. E muito material do anel está caindo em Saturno o tempo todo. Algo entre 400 e 2.800 quilos de chuva gelada flui para o gigante gasoso a cada segundo. E com isso, está aquecendo sua atmosfera superior. Se isso continuar acontecendo no mesmo ritmo, os anéis de Saturno poderão desaparecer em cerca de 300 milhões de anos. Espero que a humanidade tenha pelo menos um passeio de montanha-russa antes que eles desapareçam.
Mas embora isso possa parecer longo para nós, em termos de espaço é relativamente rápido. Mas essa taxa pode diminuir com o passar do tempo, de modo que os anéis podem estar lá por mais de 1 bilhão de anos, ou, se começarem a desaparecer mais rapidamente, por cerca de 100 milhões de anos. Não é que esse processo aconteça por si só. As rochas espaciais e a radiação proveniente do nosso Sol afetam todas essas partículas nos anéis. Eles dão às partículas uma carga elétrica. Essa carga faz com que elas se prendam às linhas do campo magnético de Saturno. A poderosa gravidade de Saturno puxa essas partículas de gelo e elas fluem para a atmosfera superior. Saturno gira em torno do Sol uma vez a cada 29 anos e meio. Ao fazer seu círculo, ele se aproxima e se afasta do Sol, e seus anéis fazem o mesmo. Essa inclinação afeta o quanto a radiação do Sol incide sobre as camadas mais profundas dos anéis do planeta, que é de onde vem a maior parte da chuva gelada. Os cientistas acreditam que, quando os anéis estão inclinados em direção ao Sol, haverá mais material caindo sobre Saturno. No entanto, quando os anéis estão de frente para o Sol, o material que cai sobre Saturno diminui. Os cientistas não estão apenas tentando prever o destino dos anéis de Saturno, mas também ainda debatem quando e como eles se formaram. Algumas teorias dizem que os anéis existem desde a formação do nosso sistema solar há bilhões de anos, mas a espaçonave Cassini explorou Saturno e trouxe alguns dados que encorajaram a ideia de que os anéis são muito mais jovens do que isso, talvez com 10 milhões a 100 milhões de anos. Outra ideia interessante diz que a chuva forte dos anéis pode fazer com que eles pareçam mais jovens do que realmente são. Uau! Será que esses anéis encontraram sua própria fonte da juventude? Mas temo que nem mesmo isso possa fazer com que os anéis durem para sempre. Mais cedo ou mais tarde, Saturno terá que enfrentar uma crise de identidade quando perder seus belos anéis. Em algum momento, parecia que este ano não seria tão bom para Saturno, pois outro dos planetas estava se encaminhando rapidamente para assumir o título de aquele com o maior número de satélites. Em fevereiro de 2023, os cientistas descobriram 12 novas luas de Júpiter, e Júpiter ultrapassou Saturno para se tornar o líder em número de luas. Essas luas apareceram acidentalmente enquanto eles procuravam o planeta 9. Você sabe, aquele planeta hipotético que poderia estar à espreita em algum lugar na região externa do nosso sistema solar. E essas luas recém-encontradas são um pouco escuras e pequenas, mas não conseguiram se esconder do nosso potente telescópio e das técnicas avançadas que os cientistas usaram para detectá-las. O interessante é que 9 das novas luas orbitam Júpiter na direção oposta à de sua rotação, enquanto as outras 3 orbitam na mesma direção. O que aconteceu com essas moças? Será que elas sabem que entraram na pista errada? Alguns dizem que elas podem ser os restos de corpos maiores que se separaram depois de bater em outros objetos, tão típico do espaço. Agora, há uma lua chamada Vale Tudo, que foi descoberta há alguns anos. Ao contrário das luas retrógradas, Vale Tudo tem uma órbita prógrada, o que significa que ela orbita na mesma direção da rotação de Júpiter. O que é interessante é que Vale Tudo se move em uma órbita que cruza os caminhos dessas luas retrógradas. Será que as luas retrógradas se formaram porque, em algum momento, colidiram com luas retrógradas como Vale Tudo? Com sorte, descobriremos. Foi um grande sucesso para Júpiter, mas 3 meses depois, as coisas mudaram quando eles também encontraram 62 satélites circulando em torno de Saturno, o que significa que Saturno se tornou o líder novamente, com 145 luas no total, em comparação com apenas 95 das luas de Júpiter. Os astrônomos descobriram novas luas ao redor de Saturno usando uma técnica chamada Shift and Stack. Isso significa que eles combinaram várias imagens que se deslocam junto com o movimento da Lua, o que ajuda a realçar o sinal fraco da Lua. Foi assim que descobriram até mesmo as luas menores e mais escuras que não podiam ser vistas anteriormente em imagens únicas, como as que têm 2,5 km de diâmetro. Eles precisavam confirmar que esses objetos eram luas e não asteroides que passavam por ali, então os rastrearam por alguns anos para ver suas órbitas ao redor de Saturno. Portanto, Saturno pode estar perdendo seus anéis, mas há mais luas do que o esperado. E quem sabe quantas coisas mais interessantes encontraremos ao seu redor. Notícias de última hora. Acontece que os planetas potencialmente habitáveis não são tão raros quanto pensávamos.
Os cientistas descobriram que estavam errados sobre como a água surgiu na Terra. Então vamos ver o que essas novas descobertas nos dizem sobre a vida no universo. A água é essencial para a vida, e os cientistas estão sempre à procura de outros planetas e estrelas habitáveis que a possuam. Mas você sabia que a água da Terra pode ter vindo do espaço sideral? Recentemente, eles deram uma espiada em uma jovem estrela chamada V883 Orionis. Essa estrela está localizada a cerca de 1.300 anos-luz de distância de nós, e eles viram algo incrível: vapor de água ao redor dessa estrela. É claro que decidiram estudá-la. Foi então que perceberam que a composição dessa água é extremamente semelhante à do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta, entre muitas outras, confirma que a água da Terra foi trazida até nós do espaço. Mas como exatamente isso aconteceu? E de onde ela veio originalmente? Quando uma estrela está nascendo, ela é cercada por uma grande nuvem feita de gás e poeira, chamada nuvem molecular. É como uma névoa cósmica. Dentro dessa nuvem, há coisas especiais flutuando, inclusive vapor de água. Mas de onde vem esse vapor de água? Bem, novas moléculas de água poderiam se formar em nuvens moleculares por meio de algumas reações químicas sofisticadas. A maior parte do vapor de água se origina perto da superfície da nuvem e não se estende para dentro da nuvem por mais de 1/100º de um ano-luz, provavelmente porque se transforma em gelo. Agora, nas partes realmente frias e cheias dessas nuvens, o vapor de água pode se transformar em gelo e aderir a minúsculas partículas de poeira. E juntas, essas partículas de poeira criam algo mais: um disco especial chamado de disco protoplanetário. Esse disco de gás e poeira é como um cobertor aconchegante que envolve a estrela. E é composto de toneladas de pequenas partículas com gelo. À medida que as partículas de poeira se chocam umas com as outras e se unem, elas se juntam e formam objetos cada vez maiores: cometas, planetas e outros objetos celestes. E, é claro, alguns desses pedaços se tornam cometas e planetas como os do nosso sistema solar. A V883 Orionis é um laboratório fantástico para investigar isso. Ao redor dessa superestrela, há também um disco protoplanetário. Os cientistas tinham a sensação de que, quando essas estrelas jovens ficam muito quentes, elas podem liberar explosões de calor capazes de transformar parte do gelo congelado em vapor de água. Eles queriam investigar essa ideia empolgante. Para ter certeza de que estavam certos, foi usado um radiotelescópio superpotente chamado ALMA para observar a V883 Orionis. E adivinha o que eles encontraram? Foi detectada água na forma de gás nesse sistema. Portanto, a ideia se mostrou correta. Eles também compararam a quantidade de nossa água comum com a encontrada nesse disco. Descobriu-se que a água espacial tinha uma forma mais pesada de hidrogênio chamada deutério. Foi a primeira vez que comparamos nossa água com uma água interestelar. Ao fazer isso, os cientistas puderam finalmente estabelecer conexões entre a água daquela estrela, a dos cometas em nosso sistema solar e a dos estágios iniciais da formação de estrelas. Muito bem, agora sabemos de onde vem a água no universo. Ela é formada quando o hidrogênio e o oxigênio se combinam em todos os tipos de nuvens cósmicas de poeira e gás, e geralmente primeiro é gelo, embora às vezes o sopro quente das estrelas possa derretê-lo e transformá-lo em vapor. De qualquer forma, esses pedaços de gelo caem sobre partículas de poeira e rocha. As pequenas partículas crescem por um longo tempo e se transformam em cometas, asteroides e assim por diante. E então, esses cometas e asteroides espalham água pelo universo. Mas como a água chegou à Terra? Bem, os cientistas costumavam pensar que ela foi trazida até nós por cometas e asteroides, que se chocaram muito com o nosso planeta e acabaram trazendo muita água para ele. Mas agora que aprendemos mais, eles têm uma nova teoria. Agora eles acreditam que a Terra, em vez de depender de cometas gelados, sugou avidamente a água de seus arredores. Há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, quando o Sol era uma estrela jovem, ele também estava cercado por um disco protoplanetário. Portanto, o processo de formação de água em nosso sistema solar funcionou exatamente como discutimos anteriormente. Em outras palavras, também tínhamos algumas partículas de gelo em nosso sistema solar. E a Terra, como uma esponja celestial, absorveu esse gelo e vapor de seus arredores mais próximos. Ela absorvia água de pedrinhas minúsculas que flutuavam ao redor. Que planeta sedento! E todo esse processo levou apenas alguns milhões de anos, e não centenas de milhões de anos como pensávamos anteriormente. Por que isso é importante? Porque muda nossa compreensão de como a vida pode se formar no universo. Costumávamos pensar que os planetas com água eram muito raros. Achávamos que a água havia chegado a eles por meio de toneladas de colisões, que isso deveria levar centenas de milhões de anos, que o planeta deveria ter muita sorte e assim por diante.
Se esse fosse o caso, as chances de encontrar água em planetas fora do nosso sistema solar seriam muito baixas. Mas estávamos errados. Para chegar a essa ideia fascinante, os cientistas analisaram mais de 60 rochas espaciais e planetas para entender sua composição. Eles se concentraram em algo chamado isótopos, que são versões diferentes dos elementos. Ao estudar os isótopos, eles descobriram como os planetas se formam e quanto tempo isso leva, e foi assim que encontraram uma ligação estreita entre a Terra e outros objetos rochosos em nosso sistema solar. É por isso que agora eles acreditam que planetas semelhantes à nossa Terra, rochosos, na verdade têm uma grande chance de ter água neles. Além disso, vamos dar uma olhada em qualquer sistema estelar com uma estrela do tamanho do nosso Sol. Se houver um planeta orbitando essa estrela, e a distância não for muito grande nem muito pequena, então esse planeta, muito provavelmente, contém água. Essa teoria inovadora tem implicações interessantes para a busca de vida no espaço. Planetas habitáveis ao redor de outras estrelas podem ser mais comuns do que imaginamos. Mas isso não é tudo. Há outra descoberta salgada sobre a água. Os cientistas encontraram pequenos grãos de sal em um asteroide. Esses cristais de sal são definitivamente do espaço e se parecem com os da sua cozinha, só que super pequenos. O asteroide do tipo S chamado Itokawa voltou à Terra em uma nave espacial chamada Hayabusa. Ele tem o formato de um amendoim e fica próximo à Terra. Provavelmente se separou de um objeto espacial maior. Normalmente acredita-se que esse tipo de asteroide seja seco, mas os pequenos cristais de sal só poderiam ter se formado na presença de água líquida. Portanto, essa descoberta está sacudindo as coisas e nos fazendo pensar que pode haver mais água nos asteroides do que pensávamos. Os cientistas acreditam que a água congelada e outras substâncias se acumularam na superfície do asteroide, mas em seguida, o calor do decaimento radioativo e de muitos meteoritos que atingiram o asteroide o aqueceram o suficiente para que a água congelada se transformasse em líquido. Imagine toda essa ação química acontecendo em uma rocha espacial. Bem, dê uma olhada nisso. Outra descoberta que está desafiando a ideia de que a água só poderia ser trazida até nós por algo de fora do nosso sistema solar. Parece que até mesmo os asteroides comuns mais próximos do Sol também podem ter água. Se pensarmos bem, muitas de nossas descobertas recentes sugerem isso. Por exemplo, sabemos que deve ter havido água em Marte em algum momento. Também sabemos que provavelmente havia oceanos inteiros em Vênus há muito tempo. E é claro, mesmo agora, em nosso sistema solar, há muitos objetos cheios de gelo. Então, se há bastante desse elixir da vida apenas em nosso próprio sistema solar, seria estranho se não houvesse água em nenhum outro lugar, não é mesmo? Portanto, esperemos que tenhamos acabado de desvendar um novo capítulo em nossa compreensão das origens da Terra e ampliado nossas esperanças de encontrar outros mundos habitáveis por aí. Fique ligado para mais descobertas.